Yuki Nobutatsu acha que pode enganar a gente mais uma vez. Ele revelou informações extremamente importantes em formatos de símbolos que estavam no traje da alienígena gostosona. É claro que se você quiser saber o que significa aqueles símbolos, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso. Quem não é inscrito do canal Sonark Animes, com certeza vai se casar com Quinta Sacada. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonark Animes aqui falando pra dizer que o Yuki Nobutatsu é uma pessoa completamente desalmada. Ele simplesmente não deixa vazar informações nenhumas e vive colocando informações subliminares na sua obra para fazer eu suar um pouquinho. E dessa vez, como eu não consegui amarrar aquele japonês safado, ficou mais difícil ainda traduzir todo esse painel. Então já sabe, né? Se inscreve nesse canal. Vamos direto pro assunto. O que acontece? No capítulo 188 do mangá de Dandadan, foi revelado pra gente o motivo da alienígena gostosona tá querendo comer o Okarun na porrada. Ele simplesmente tirou a possibilidade dela de vingança. Menciona pra gente o nome daquele general da Armada Cor. E é claro que a gente vai comentar isso um pouquinho depois. Mas voltando direto pro capítulo 188 do mangá de Dandadan, a alienígena está mostrando dificuldades em ler o painel que está escrito em hieroglifos egípcios. De início a gente pensou que isso teria ligação com o passado da personagem, mas não tem ligação nenhuma, até porque ela não está entendendo o que está escrito. Então não esqueçam o fato dela possivelmente ser egípcia. Quem tem ligações com o Egito é simplesmente ele, o mais miserável de todos os personagens, Saint-Germain. Sonark, como assim ele tem ligação com o Egito? Olha, aquele personagem ele tem ligação com todo mundo. Eu tô achando que até seu tio pode ser o Saint-Germain hoje em dia. Pra você que não sabe, Saint-Germain da Transilvânia era uma pessoa extremamente misteriosa que conhecia praticamente tudo. Então, dentro da obra do contexto de Dandadan, não é surpresa que possivelmente o desgraçado sabia falar idiomas egípcios. Você me pergunta por que hieroglifos? Simplesmente porque dentro de Dandadan a gente está mais acostumado com esses símbolos do que outros, tá? Esses símbolos apareceram quando o Okarun levou um cacete dos alienígenas da raça Cura e ficou à beira da morte. E para curar o nosso meninão Okarun, o nosso queridíssimo Camarão Mantis, ou Ebi-san para os mais chegados, utilizou um aparelho tecnológico que tinha diversos símbolos egípcios. Dentro desses símbolos tinha um que significava teletransporte, fazendo uma menção direta às pirâmides que foram mencionadas capítulos depois como uma espécie de teletransportador. Então é claro que a gente ficaria muito mais familiarizado com esse tipo de idioma. Outro idioma que apareceu dentro de Dandadan também, que eu fiz a tradução, foi o idioma acadiano ligado diretamente aos sumérios. E ele revelou informações extremamente importantes e revelou pra gente também que Cura é literalmente um inferno dentro da mitologia sumeriana, explicando por que eles atacaram o planeta dos sumérios. É meio óbvio, né? Levando isso tudo em consideração, a gente consegue definir alguns paralelos para traduzir esse painel. Primeiro, que o Yuki Nobutatsu faz hieroglifos estilizados, sendo assim somente alguns possíveis de tradução, e eles são todos isolados, no caso não tem conexões entre si em algumas das partes. Agora que você já ouviu e entendeu isso, vamos direto para a tradução. E o primeiro símbolo, obviamente, que seria ele, o símbolo do deus Horus. Um olho egípcio que representa poder, proteção, onisciência e a sabedoria oculta, exatamente o que significa ser um Saint-Germain. Então automaticamente a gente consegue fazer essa ligação desse primeiro hieroglifo diretamente a esse personagem completamente misterioso. O próximo hieroglifo destacado é o hieroglifo que significa Ba, aquele passarinho em pé olhando para o lado. Esse pássaro simplesmente significa a alma ou espírito de uma pessoa. No caso, quando o ser vivo ele morre, ele se transforma naquela criatura e sai vagando livremente. E o terceiro símbolo que está destacado foi o mais difícil de encontrar um significado, porque simplesmente o nosso querido Yuki Nobutatsu estilizou esse símbolo, fazendo uma referência clara nele também ao próprio Saint-Germain, porque ele tem 3 separações e 3 pontos. Tirando essas 3 separações, esses 3 pontos, ele se encaixa perfeitamente no hieroglifo que representa templo, que teria mais ou menos a pronúncia PIR. É claro que você consegue fazer ligações diretas desse símbolo estilizado a possibilidade de existir 3 Saint-Germains na realidade, um sendo Saint-Germain, outro sendo Sanjome e o terceiro sendo uma conjunção das duas partes dessa única pessoa. Indo para o quarto e último símbolo, que foi o mais fácil de definir, acredite se quiser, ele pode simbolizar tanto uma folha quanto uma pena de avestruz, tendo, é claro, a tradução sendo mais ou menos como Mar, ordem cósmica, algo relacionado com a verdade, representando a justiça divina. E é claro que o símbolo que está ao lado dessa folha ou dessa pena de avestruz pode ser simplesmente
o cajado de Rekef. Esse cajado é utilizado em hieroglifos antigos para justificar algo como poder ou autoridade. Então ficaria algo como o poder da justiça divina. Vocês entenderam a conexão? E esses são símbolos destacados, mas tem outros símbolos que não estão destacados, mas são fáceis de visualizar eles também, como o símbolo representando a Kef. Seria a pirâmide com um círculo no topo, fazendo uma representação direta ao nascer do sol entre as montanhas. E é claro que no caso essas montanhas estão sendo representadas pela pirâmide. E para você que não sabe, o sol é representado pelo deus Ra. E como eles utilizaram as pirâmides para representar as montanhas desse hieroglifo, seria algo como o renascimento pós-morte, fazendo mais uma vez uma ligação direta com aquelas informações que o Serponiano deu pra gente sobre as pirâmides, que os antigos egípcios utilizavam elas como teletransportadores para os faraós terem o seu pós-vida em outros planetas. Mas também a gente pode fazer outra utilização desse mesmo hieroglifo, como algo parecido com Aki, utilizando o sol representando os deuses e a pirâmide representando os humanos, já que ela foi uma construção humana, algo para ligar humanos aos deuses, já que as pirâmides foram utilizadas pelos egípcios antigos para fazer aquele ritual pós-vida que você já ouviu falando 1 bilhão de vezes. E para resumir bem resumido para você, os outros hieroglifos são ligados somente à proteção. E sim, gente, literalmente à proteção e abundância, como aquele hieroglifo que tem no cantinho de um peixe saindo de dentro de uma corrente aquática. Já os outros, bom, simboliza a fertilidade. Alguém vai engravidar em Dandadan. Maravilhoso. Para finalizar, o último hieroglifo capaz de ter sido lido é simplesmente o hieroglifo que está na frente daquela pena de avestruz. Seria um hieroglifo parecido com o de Uraeus, simplesmente representando a deusa Wadjet, associada à proteção real e ao poder divino do faraó, representando, é claro, a cobra-rei, a cobra que come as outras cobras. Olha que delícia! Será que então a gente teria alguma associação do nosso meninão Saint-Germain à realeza ou essa alienígena gostosona? Lembre-se também que apareceu pra gente no painel final dela, ela vestida com uma roupa que normalmente as pessoas não vestiriam. Então, gente, infelizmente acho melhor a gente parar de fazer ligações do Saint-Germain a ser um vilão, até porque esses hieroglifos relacionados à proteção estão em excesso e não é a primeira vez que isso acontece, tá bom? E notem que ele deu para alienígena uma armadura, algo também que simboliza a proteção, mesmo ela, claro, querendo usar aquilo lá para massacrar o nosso menino Ocaron. Então simplesmente as traduções desses hieroglifos estão ligadas intimamente ao Saint-Germain, dando, é claro, ressalvas pra gente o possível passado ligado àquela personagem, no caso a alienígena gostosona, sendo ela parte da realeza do seu antigo mundo que foi destruído, mas não tendo ligações com os egípcios. Lembrando, é claro, para vocês que o Yuki no Butatsu possivelmente está utilizando esses idiomas porque a gente já está mais acostumados a ver ele dentro de Dandadan e sim, possivelmente teremos inclusões de algumas criaturas egípcias dentro de Dandadan. Agora vamos falar um pouquinho da alienígena gostosona, gente. O que acontece? Eu achei realmente que dentro das traduções desses hieroglifos a gente teria mais informações reveladas sobre a personagem, mas não tivemos. Uma coisa que ajudou a definir quem é essa personagem é o quadro que ela menciona um nome muito conhecido. Quem gosta, é claro, dos livros de HP Lovecraft, simplesmente Hazur. É o irmão e algumas mitologias ele é simplesmente primo do Cthulhu. E a representação cósmica que HP Lovecraft achou para ele foi simplesmente representar a destruição do conhecimento e da ordem cósmica em uma escala que simplesmente transcende a moralidade. Então por isso que a gente vê o Hazur fazendo tudo aquilo em Dandadan no arco da invasão espacial. Uma das coisas legais que dá pra gente fazer com o Hazur é que em uma das histórias escritas por Robert Chambers, ele simplesmente tem um contato com o conhecido Rei Amarelo, algo que simboliza também o caos dentro da mitologia de HP Lovecraft, mas levando para a mitologia japonesa, o Rei Amarelo seria o Yomi, o Reino Amarelo. E é claro que graças a essas informações maravilhosas, a gente também acertou mais uma teoria, onde eu mencionei que possivelmente o imperador do Império Kur seria ele, Cthulhu, vagabundo cara de pau, ou Azathoth. Um dos dois. É claro que eu já vou deixar meu chutinho aqui pra vocês também. Levando em consideração que Kur dentro da mitologia sumeriana significa inferno, dá pra gente considerar que o nome da raça da alienígena gostosona é simplesmente de alguma região próxima à civilização sumeriana. Poderia ser os Elemitas, os Acádios ou simplesmente os Gutinianos. Graças a esse intelecto superior que o nosso menino Yuki no Butatsu possui,
Simplesmente eu tenho que aceitar agora as merdas que o Quinta Sakata faz. Pararei de reclamar porque o cara é foda. Fala aí, meus delinquentes, o que vocês acharam dessas traduções e esses paralelos com outras mitologias? Yuki Nobutatsu, só nesse arco do deus Oninushi, expandiu a mitologia da sua obra a números ridiculamente grandes. Talvez teremos um One Piece 2.0 a caminho. Deixe nos comentários aí pra mim também a sua teoria relacionada àqueles hieroglifos. Conseguiu fazer uma conexão que eu não consegui baseado nesses significados que eu dei pra vocês, ou simplesmente estão ignorando aquilo lá e só ouvindo o que eu tô falando? E é claro, não deixe de se inscrever nesse canal maravilhoso, porque esses conteúdos são complicadíssimos de trazer pra vocês, e não esquece também de dar aquela dedada enrolada na faixa da múmia no botão de se inscrever. Mas é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, e Sonar quem diz. Tchau!